começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. E hoje, minha bancada, sejam bem-vindos, Davi Bayer e Márcio Escudeiro. Temos um grande convidado, Marcelo Astrachan, carioca e flamenguista. Estamos aqui praticamente numa Fla Press. Seja bem-vindo, Marcelo, tudo bom? Obrigado, boa noite, tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês. Legal, todo nosso. Seja muito bem-vindo ao M. E antes de começarmos a bater um papo, a nossa resenha com o Marcelo, vamos ao nosso momento YouTube, manual do YouTube. Por favor, minha bancada. É isso aí. Quem vai? Vai aí, ô Márcio? Vai, Davi, é contigo. Aqui é M Raiz, meu amigo. M Raiz, vambora, M Raiz, por favor. Sou eu, então, porque eu sou a voz da audiência, né? A voz da audiência, das pessoas, não dos curiosos que vieram aqui pelo clickbait, mas das pessoas que se inscrevem nesse programa, que acionam aqui o sininho das notificações para saber sempre quando a gente traz convidados aí de garbo e elegância, que é o Marcelo, que hoje ele vai direto ao assunto com a gente. Porque o que a galera quer saber, o que os inscritos no canal querem saber é o seguinte: a galera tem boas ideias, a galera está motivada, alguns muito, alguns não tão motivados, mas a galera tem ideias e querem saber como é que tiram ideias do papel e transformam isso num negócio. E hoje o convidado vai dar uma aula pra gente. Então, papel e caneta na mão. E o Marcelo é um cara que tem uma pequena fazenda de unicórnios aí. Eu tenho... Cada um com seu bicho de estimação. Eu tenho um gato, o cara tem unicórnios em casa. Então, hoje ele vai ensinar pra gente como é que se constroem unicórnios, não é, Márcio? Sem dúvida. Falou muito bem, porque falou com muita propriedade do nosso convidado, que é incrível, e avisou esse cara que está aí do outro lado, Davi, que a Michelle fica defendendo. E eu já disse, olha, toma vergonha na sua cara, se inscreve no canal, para de assistir, ficar consumindo esse conteúdo maravilhoso, sem ter o pequeno esforço, a iniciativa de colocar um dedo ali e se inscrever no canal, ativar o sininho e já dar o like, porque eu não tenho a menor dúvida que esse programa vai ser maravilhoso. Então eu passo a bola pro Sandro. Sandro, essa pergunta do Davi é das boas, hein, cara? É verdade. Eu também tenho um cachorrinho em casa, não tenho unicórnio não, mas a gente vai saber como é que a gente faz esse negócio aí, criar unicórnio em casa. O Marcelo é engenheiro, tem MBA em negócios, participou de programa executivo em administração de negócios e gestão, experiência absurda, mais de 30 e tantos anos no mercado. Eu não vou entregar a idade, mas é bastante tempo no mercado. E hoje acumula, que me chamou a atenção, acumula 9 funções em diferentes empresas e instituições. Gente, eu separei aqui só para dar rapidamente, e aí eu vou ter que fazer uma colinha bem rápida, que ele é Managing Partner da Barisoft, se eu não me engano, consultoria e participações, é Board Member do Instituto Refazer, conselheiro vitalício da Escola Eliezer, Max, Board Member PigPeg, Board Member Bivale, investidor semente, Seed Investor, da Q, se eu não me engano, Health, Board Member da Bene Saúde, investidor anjo da Zump e sócio sênior e fundador da Darwin Capital. Ou seja, rapaz, sobra tempo para você se divertir, sobra tempo para ir numa praia e jogar lá um vôlei lá com o Sérgio Boca, o Bocaiúva lá na praia. Ele joga. O convite para jogar vôlei então? já foi. O meu esporte é tênis. E bike. Bom. Muito bom. Gosto muito também. Jogo razoável. O vôlei eu jogo mais, mas sobra tempo para jogar tênis, então, Marcelo? Então, deixa eu falar aqui para vocês, porque, na verdade, isso aí tem um pouco de relação com o que eu estou fazendo, porque esses nomes aí, board member, investor e tal, são atividades que eu acabei incorporando porque eu invisto numa empresa, ou sou chamado para contribuir com uma instituição como a Escola Eliezer Max, que eu estudei lá atrás, meus filhos também. Então, são atividades que não demandam muito a atividade diária, né? O que me demanda hoje, que é a minha dedicação prioritária,
é a Darwin Capital, né, que é a origem aqui do nosso contato, e é o que a gente faz. A gente, então, ajuda empresas, pessoas com ideias a captarem recursos, a desenvolverem suas startups, a crescerem, né? E a gente também tem uma outra atividade que é ajudar empresas que precisam de recursos para crescer, que precisam ou têm interesse, já cresceram e querem vender para ter uma oportunidade até de, que a gente chama de monetizar, né? De ter um retorno daqueles anos e anos que eles ficaram trabalhando. Então, a gente vem ajudando essas duas frentes que a gente trabalha, que é o meu dia a dia. Os outros, a gente participa de conselho e tal, mas assim, não é tão demandante. Ah, legal. Eu queria saber de você, Marcelo, é o seguinte, em tempos de pandemia, falar um pouquinho de planejamento e estratégia, né? Porque hoje você traçar uma estratégia com um planejamento médio e longo prazo é difícil, né? Porque o mundo está incerto, não é nem falar nem de Brasil, mas o Davi ainda há pouco aí estava conversando com a gente, falando de Portugal também, com a flexibilização, está dando um pouco lá uma certa confusão. E entramos alguma coisa aí no meio do, não é? Tem uma pequena... Parece que uma estação de rádio, né? Captamos aí comunicações. Uma rádio pirata. Já saiu. São coisas que acontecem, né? Quando a gente se propõe ao programa assim, é engraçado, parece... Já teve de tudo aqui, Marcelo, já teve gente conversando com a gente. Aí foi no banheiro, teve passando gente pelada por trás, um pouquinho de cada coisa. Hoje uma rádio resolveu atravessar um pouco o programa, mas vamos lá. Voltando ao papo, Marcelo. Bota um bombril nessa antena aí, âncora. Melhor isso aí. Não é? Fazer o quê? Vamos com o que temos. Mas, assim, essa parte de planejamento, né? E tirando a reta só ao Brasil, como planejar, no caso de um negócio, como empreender num negócio ou planejar um negócio, fazer pivotar também, para falar mais a linguagem, né, de startups e tal, um planejamento a curto prazo, né? Porque é difícil um planejamento a médio e longo prazo numa pandemia. Verdade. Então, essa tua pergunta eu acho ela muito boa, porque se a gente voltar então um pouco antes, né, nem os mais preparados, nem os que têm bola de cristal, ninguém poderia imaginar que o mundo, né, não só o Brasil, ia estar vivendo essa situação que já estamos aí nos 5 meses, praticamente. Verdade. E aí acho que vem uma questão importante que você coloca. Quando você planeja, né, você tem informações do passado, você tem seus planos, você coloca tudo isso em perspectiva e tenta estabelecer uma linha de crescimento, recursos que você vai precisar, treinamento para a equipe, ações que você vai tomar de crescer geograficamente, linhas de negócio. Só que uma situação como essa, nada disso teria servido. Quebrou, né? Não é verdade? Quebrou. Mas aí vem algumas coisas que eu acho muito interessantes, que é a visão de longo prazo. Eu gosto de citar alguns exemplos para a audiência de vocês, que isso fica bem concreto. Por exemplo, a Amazon, lá no final da década de 90, início do novo século, ela já tinha uma visão de que no futuro, né, esse modelo físico de varejo que a gente conhece, que somos nós, consumidores, indo até o ponto físico de varejo, era algo que ia acabar, que não ia existir, ou não é que não ia existir, mas que estruturalmente não fazia muito sentido de negócio, era caro, custoso, né? E poderia existir formas mais inteligentes de fazer isso. Foi a concepção que ele começou vendendo livros, a coisa se expandiu, e hoje a Amazon, depois da Apple, se eu não me engano, é a empresa mais valiosa do mundo, cresceu da pandemia para cá, eu me lembro bem, eu sou investidor da Amazon, mais de 40%, agora até mais, já deve estar 60%, mas antes desse processo ela já vinha crescendo, porque ela teve uma visão, começou com um sonho, mas ela executou uma visão de que esse mundo vai mudar, né? E várias empresas em escalas distintas também fizeram isso. Então, as empresas que de alguma maneira se prepararam para um mundo mais digital, para um mundo menos físico,
para uma visão mais voltada ao cliente e não aquilo que ele acha que é o certo para o cliente, esses negócios, mais do que sofreram assim, na pandemia, apesar do susto, eles prosperaram. Né? E você está vendo situações, por exemplo, vamos ver o varejo, que foi quem mais sofreu. Varejo, vamos pegar o varejo vestuário, que por acaso as nossas startups estão lidando muito com elas. Saiu uma pesquisa logo no início, mais de 75% do varejo aqui do Rio de Janeiro não se preparou para o mundo digital, não tinha canal digital. Imagina esse pessoal, restaurante, que não tem gente na frente para entrar na loja. Né? Então, isso, eu acho que eu tento explicar um pouco aqui para você, que não tem como se planejar para uma pandemia, porque isso é absolutamente... Ninguém tinha isso ideia. Mas quando você tem um modelo de negócios resiliente, adaptável, que percebe as mudanças que o mundo está tendo, que os negócios estão tendo, eles respondem mais rápido. Então, na minha visão, acho que é um pouco isso que ocorreu. E eu não sei, eu vou interromper aqui, mas depois eu posso também falar um pouco. Bom, uma vez sabendo disso, né? Where we go from here? O que a gente faz daqui para frente, né? Verdade. E eu vou te fazer uma pergunta agora bem específica. O que a gente faz daqui para frente? Então, eu separo... mas olha só, mas parece uma pergunta simples, mas ela tem um grau de relevância, porque a gente tem sempre os negacionistas. Imagina, outro dado importante, o carro, como a gente conhece, foi inventado, se eu não me engano, em 1864, 1866, por Carl Benz, né, da Mercedes-Benz. Só que ele levou 30 anos até que o Henry Ford criasse o TK lá, aquela linha de produção, para ele se tornar o meio principal de locomoção para pequenos grupos de pessoas. E até então, as charretes achavam que, cara, não ia mudar nada, isso não ia ter, a inovação não era importante. Quando começaram a perceber que o negócio era sério, começaram a tentar sofisticar, melhorar, e já era. Né? Ocorreu uma ruptura tecnológica. Então, assim, o que a gente faz daqui para frente? A pandemia mostrou o seguinte: nós temos 3 categorias de empresas, de negócios, de pessoas. Tinham aquelas que já tinham se preparado para o mundo futuro, que era a digitalização. Ele independia da questão da pandemia, já era uma visão. Tinha gente que estava se preparando para isso. Verdade. Amazon, tá certo? Por exemplo. A própria Apple, na mobilidade, mas a gente pode citar dezenas de exemplos. Existe um segundo grupo de empresas, de pessoas, que são aqueles que não se prepararam, assim, na plenitude, mas que estão indo atrás das ações necessárias para que eles possam se posicionar nesse novo mundo. Não estão negando, estão fazendo mudanças, estão criando canal digital, estão mudando a estratégia de negócio. E tem o terceiro grupo, que são aqueles que acham que não vai mudar nada, que o mundo vai continuar o mesmo, que lá no final a gente vai voltar a ir para o shopping center. Aliás, o universo de shopping centers, para mim, é um dos grupos que mais resistem a essas mudanças, porque, na visão deles, nada vai mudar, tudo vai voltar ao que era antes. E a gente acha que não. Então, o que a gente faz daqui para frente? E aí eu vou citar uma live que o Martin Escobar, que é o co-chairman daquela General Atlantic, que é um dos maiores private equities do mundo, que ele falou uma coisa que eu acredito muito. Ele disse o seguinte: o ponto em que nós estaremos, né, daqui a 10 anos, que a gente previu que a gente estaria daqui a 10 anos, ele não vai mudar estruturalmente, mas o que vai acontecer é que a gente vai chegar mais rápido lá, em função da digitalização. Então, o que a gente faz daqui para frente? Cada vez mais pensar no mundo mais digital e no seu negócio mais digital, menos físico, né? E ao invés de ficar esperando que o cliente vá até você negócio, você tem que começar a pensar como é que você traz esse cliente, com a vantagem que no mundo físico anterior você tinha uma limitação de onde você estava, de quem ia na sua loja. No mundo digital, você não tem limites, né? O mundo pode ir até você. Marcelo, um grande exemplo.
um grande exemplo do que ele está falando, só para botar uma cerejinha, é que agora, recentemente, saiu a pesquisa dizendo que o Mercado Livre ultrapassa a Vale e se torna a empresa mais valiosa da América Latina. Né? Esse é um belíssimo exemplo. Belíssimo exemplo. Pois é, tá aí a cerejinha. Isso aí é uma evidência. Não, você vê. Pensa sobre questões, por exemplo, é óbvio que a gente teve problemas com as startups também, em função do crescimento, mas Uber, Airbnb, 99 Táxi, o Nubank, várias outras, o ClickSign, eu estou citando empresas também não tão grandes, mas que são diferenciadas. Sim. Essas empresas todas, elas estão começando a criar valor, né, sem ter esses ativos enormes que as empresas tradicionais tinham. E voltando ao mundo anterior, você vê, a Sears acabou, a Macy's está num processo de acabar, aquelas torres enormes, aquelas lojas enormes. E a Amazon hoje vale muito mais do que todas elas, talvez, juntas. Você está vendo a Tesla, né, que a valorização que ela teve em função do que ela representa em termos de inovação para o mundo de inovação, de carros, eu estava vendo que eu acho que ela já vale mais do que a Toyota, já vale mais do que todas as empresas de automóveis juntas, ou então uma maior parte delas. Então você vê que está havendo toda uma transformação em que esse mundo antigo, vamos colocar assim, ele vai ter que se reposicionar, porque senão ele não se sustenta mais. Marcelo, mas o Nubank ficou 24 horas fora do ar, até agora, recentemente também. Rapaz, deu um susto em muita gente aí. Muita gente. A XP também teve problema com o sistema. Isso aí a gente vai ter. Não podemos confundir, você lembrou muito bem, startup é uma maravilha, tudo dá certo. Não, tem problema também, mas assim, você vê. Mas olha só que interessante que você está falando. Por que essas empresas, o Uber, o Airbnb, o 99 Táxi, a minha própria, assim, eu vou fazer um rápido jabá, que eu vou botar aqui bem, que é na área de entrega de medicamentos. Por que essas empresas todas começam a dar certo? Porque elas perceberam um problema num determinado espaço e começam a construir a sua história. Então, por exemplo, o Nubank tem a questão da facilidade de lidar, abrir uma conta, não ter muita burocracia, né? A gente está acostumado com os bancões, que tudo é complicado, tudo é difícil, né? Então, o mundo atual é mais simples, fácil, flexível, né? A questão de pegar um táxi, olha a transformação que existiu. Quando é que, agora eu falo 10 anos, eu nem mais se eu posso falar 10 anos, mas há 15 anos atrás, se alguém chegasse para você e falasse, olha, pega um carro com um estranho que ele vai te levar no lugar que você precisa, você ia dizer, você é um maluco. Ainda mais aqui no Brasil, perigoso. Né? Olha, o Airbnb. Bom, agora a gente tem que ver pós-pandemia, mas até então era a maior operação de hospedagem hoteleira do mundo sem ter um hotel no seu balanço. Sem dúvida. Então, Marcelo, é um processo de transformação assim, intenso. É verdade. Quero te fazer uma pergunta mais voltada para o Brasil especificamente. O brasileiro é muito criativo, é muito inovador, se reinventa a todo momento porque precisa, é uma questão de sobrevivência, né? A gente vive aqui numa situação extrema, então precisa realmente se reinventar, dar o jeitinho para poder sobreviver. E a gente sabe que a economia aqui é movimentada por essas micro e pequenas empresas, e médias empresas que vão surgindo aí justamente porque essas iniciativas são importantes até por uma questão do cara conseguir se manter vivo, a sua família e tal. O modelo aqui é um modelo muito mais de você arregaçar a manga e fazer sozinho, né? Esse modelo que a gente tem fora, que é de captar recursos, trazer sócios, trazer inteligência para poder agregar, mentoria, enfim, isso é uma coisa que aqui engatinha muito ainda. Eu te contar assim, uma história breve, eu passei por esse momento na minha vida quando eu resolvi largar tudo que eu tinha para montar a minha startup, né? Lá vem Só um pouquinho, só coisa séria.
lá vem mexendo. Bora. Vamos botar o Milton Neves aí na live também. E aí, Marcelo, eu lembro que eu tinha muita dificuldade, porque o ambiente de negócio aqui é um ambiente muito difícil. A gente não tinha e não tem ainda, na minha visão, uma cultura no sentido que a gente encontra, por exemplo, nos Estados Unidos, de apoio a essas startups, de apoio logístico, de inteligência, de mentoria, de uma boa incubadora, uma boa aceleradora. A gente tem algumas agora, acho que começando, já temos muito mais do que havia há 5 anos atrás. E como é que a gente vai agora, depois desse cenário de pandemia, onde as dificuldades serão ainda maiores, lidar com esse cenário? Você vê o governo se movimentando para poder melhorar o cenário, o ambiente, né, interno para a inovação, para esse movimento que vem ganhando o mundo, ou ainda estamos muito atrasados? Vamos lá, essa tua pergunta ela também é muito boa, ela é abrangente. Eu vou tentar segmentar um pouco a resposta na primeira parte, depois na segunda, quando você já fala sobre o daqui para frente. Você falou uma coisa que é absolutamente verdade, que é... Eu sou um empreendedor mais na frente. Eu não tive a coragem que eu admiro dos mais jovens hoje. Meu filho, da idade do meu filho, eu chamo dos jovens de 40 anos para baixo, que não pensam 2 vezes, né? Eu fui de uma grande empresa, eu fiz carreira em empresa grande. Eles vão atrás do sonho, eles arriscam, eles querem ser empreendedores. E você falou uma outra coisa importante, que é a quantidade que a gente chama de small and medium companies, né? O business, que é as pequenas e médias empresas, que são as grandes empregadoras, são a maior quantidade de empresas. E você vai ver que esse é um mercado fantástico, porque o grau assim, de dificuldade que essas pessoas, esses empresários enfrentam é enorme, dificuldade de toda a natureza. Então, para a gente poder desenvolver uma economia mais sólida, mais robusta, mais resiliente, mais perene e sustentável, não há dúvida que você tem que focar para esse mundo, né? Porque o mundo das grandes empresas, dos grandes negócios, é mais fácil. Tem um amigo meu que eu gosto muito, que é o Robson Gouveia, que foi o líder da frente da Líder Magazine, um trabalho fantástico. Ele diz o seguinte, que os bancos emprestam dinheiro para quem não precisa, né? Quando, na verdade, você tem um universo enorme que necessita desses recursos para se sustentar. Então, a gente tem uma realidade aqui no Brasil que ela é complicada, mas, ao mesmo tempo, você vê que interessante, você falou sobre a característica do brasileiro. Eu concordo, o brasileiro ele tem um espírito empreendedor, e aqui tem pesquisas que dizem que a quantidade de empreendedores que estão dispostos a enfrentar o risco, hoje cada vez aumenta mais nas gerações mais novas. Ninguém mais quer fazer carreira no Banco do Brasil, na Petrobras, ou numa grande empresa privada. Não que isso não possa ser bom, mas eles querem outros desafios. Bom, quando você fala agora do ecossistema de startups, o Brasil vem evoluindo muito nos últimos anos. É impressionante. A gente, obviamente, acompanha o caso de Israel, que é um país de 9 milhões de habitantes e é o terceiro país com mais empresas listadas na Nasdaq, na Bolsa de Valores de Tecnologia lá de Nova York. E, em termos de unicórnios, ele está em 7º lugar, junto com o Brasil. É óbvio que o Brasil tem muito mais extensão e volume, mas já mostra que o Brasil está evoluindo. O Brasil já tem uma quantidade de unicórnio que já o coloca entre os 10 maiores países do mundo. Há uma movimentação, e tentou-se no ano passado fazer um estímulo para desburocratizar esse processo de questões administrativas, abertura de empresas, etc. Agora, no Brasil é uma dificuldade, porque é uma cultura de anos e anos, onde você tem essa visão patrimonialista, de dificuldades, etc. Isso ainda é mais uma razão para nós admirarmos quem topa, né, seguir adiante no negócio como você resolveu fazer lá atrás. E como outros que a gente está falando aqui, que não é que a gente ajuda, a gente acaba investindo, que a gente está vendo empreendedores que têm uma ideia, tem um sonho, e ele criou a forma, mas ele precisa de recursos, ele precisa de experiência, precisa de
de pessoas que possam ajudá-lo a colocar em contato com pessoas que vão ajudá-los. Então, nessa hora, esse ecossistema começa a funcionar. Então, eu vejo hoje uma realidade assim muito mais positiva em relação ao estímulo do que eu chamo da nova economia, daqueles que estão querendo apostar em inovação, e mesmo para quem quer criar um negócio novo, tradicional, mas com as suas características, para que esse negócio cresça e apareça. Eu acho que a gente está num processo de evolução. A gente pode falar que podíamos parar aqui e falar só dos problemas, são enormes, São mas eu tenho visto a minha experiência nesse mundo startup, ela tem sido uma experiência positiva, apesar desses problemas que você colocou muito bem. Davi, você falou alguma coisa aí, mas a gente não ouviu, ficou meio mudo na hora. Diga lá. Vocês me ouvem agora, sim ou não? Sim. Não, eu diria que o Marcelo estava falando sobre Israel, estava falando que em termos per capita, Israel é o Startup Nation, é o lugar com mais startup per capita que tem no mundo, até mais do que Vale do Silício, ali daquela região. Então, realmente é um lugar para a gente imaginar que, caramba, né, como é que é um lugar que você não está você não tem um mercado como o americano, mas, caramba, como é que consegue desenvolver tanta coisa? Mas o que eu queria falar aqui com você, meu caro âncora, meu caro Márcio, meu caro Marcelo, é o seguinte, é a gente tirar um pouco do patamar de Israel, de Nubank, de Mercado Livre, de governos, e a gente descer aqui para o nosso quintalzinho, e a gente pode falar o que fazer, né? Como é que a gente pode inovar no nosso próprio negócio. E aí existe uma pegadinha que é o empreendedor achar que a gente montar uma startup ou inovar no negócio, a gente precisa criar um aplicativo muito caro, muito demorado. E hoje, com os recursos tecnológicos que a gente tem, nada disso. Vou dar um exemplo prático aqui, e aí depois quero um pouco da sabedoria do Marcelo. É o seguinte, logo quando estourou a pandemia, tinha um restaurante que eu frequento que, enfim, fechou, mas ele tinha um delivery, né? Estava fazendo, tipo, nos iFoods da vida, né? Como tem aqui, né? Uber Eats, essas coisas. Uhum. E aí ele estava reclamando comigo o seguinte, que ele não estava vendendo, que o volume de venda deles no aplicativo era extremamente baixo. E o cara estava desmotivado, e o cara estava reclamando, e ó vida, e ó céus, e para onde é que a gente vai? Eu sentei junto com o cara e falei, cara, vem cá, pô, como é que eu posso te ajudar? Pô, não sei, você sabe fazer design de aplicativo? Cara, eu não sou programador, mas vamos pegar aqui um papel e uma caneta e vamos te ajudar. Cara, você sabe quem são os teus clientes? Você tem o telefone deles? Cara, não tem o telefone de ninguém. Aí ele ficou pensando. Peraí, fizeram um evento aqui. Eu tenho o telefone das pessoas que vieram num evento corporativo aqui. O que ele fez? A gente fez, né? Pegamos, mandamos o WhatsApp para todo mundo, falando assim, olha, nós também estamos no Uber Eats, está aqui o nosso cardápio, mandamos uma foto do cardápio. Quanto é você mandar uma foto do cardápio para o WhatsApp? Nada. Mandamos lá o link do Uber Eats e ele começou a vender pelo delivery. Cara, quanto isso custou? Isso custou nada. Mas uma coisa, uma percepção de, peraí, se eu souber quem são as pessoas que estão aqui, de alguma forma cadastrar, fizer alguma lista, e eu conseguir mostrar para essas pessoas, olha, eu não estou perdido dentro de um aplicativo. Pô, olha aqui, eu estou me relacionando com você pelo WhatsApp, me chama por lá, me chama por aqui mesmo. Hoje, Marcelo, inovar depende muito mais da nossa atitude. Você tem essa percepção também que a gente não precisa ficar esperando grandes desenvolvimentos tecnológicos. Já está dado, o desenvolvimento tecnológico já está dado. Basta a gente fazer. Você sente isso do brasileiro, que a gente tem essa pegada de fazer? Olha, eu concordo de novo com o que você está falando, e a gente tem que separar o primeiro é tecnologia. A tecnologia pode até ser uma commodity. Você hoje não tem um desafio de usar uma tecnologia específica, ter um programador, alguém que conheça muito. Você pode ter o WISE, né, usando um exemplo do tênis, o Federer, o Ayrton Senna daquela tecnologia, daquela programação. A questão vai mais para o que você está colocando, que não basta ter tecnologia, não basta ter uma equipe, um dream team.
você tem que ter uma ideia, você tem que testar essa ideia. E você falou um caso agora que eu achei muito interessante, que é o que eu venho falando numa outra perspectiva, que é o termo em inglês know your clients, né? Your customers. Você tem que conhecer seus clientes. Você pensa que está fazendo alguma coisa e você não testou, você não verificou. Ou então você acha, como esse teu amigo, que ele tinha que fazer um aplicativo, uma coisa nova, para começar a ter o retorno que ele esperava. Então, sem entrar no mérito desse teu exemplo, mas indo para o que ele tem de importante no conceito, que é o mundo, da maneira como a gente está vendo eles acontecer, ele está se transformando muito rapidamente por conta da digitalização. Inclusive, eu fiz já participei de algumas lives e a gente faz, às vezes, alguma divulgação, a gente bota assim, a digitalização chegou antes, ou chegou mais cedo. E isso permite, quer dizer, no passado, numa situação qualquer que esse seu amigo tinha, como é que ele ia fazer? Ele ia ter que ir de porta em porta, panfleto e etc. Ele usou uma ferramenta simples, que é o WhatsApp, mandou o processo e a coisa se expandiu. A minha filha, fazendo agora também a propaganda, ela criou ela gosta de fazer doces, é arquiteta formada, multitalentosa, fala várias línguas, resolveu fazer um negócio de rocambole no Instagram. E no Instagram ela passou a bombar, vende a beça e ela tem uma ferramenta para isso. Mas se ela não tivesse a receita da avó dela, que é minha sogra, e a ideia de criar, e ela quando preparou o negócio, vocês entrarem lá depois vocês veem, a embalagem é bonita, tudo é bonito. Então, mas qual é o nome, Marcelo? Qual é o nome do negócio? Faz o merchan, eu quero um nome. O nome é um xodó. Eu quero um xodó. Eu tenho que pegar um xodó. Boa. Eu quero um xodó aí. Legal. Mas o que eu queria colocar aqui é o exemplo é que quero um xodó, que é o nome no Instagram. Pronto. Quero um xodó. Quero um xodó. Mas esse exemplo que você deu, que eu acho muito importante, é o seguinte: o que adiantaria ter o Instagram, ter 1 milhão de seguidores, se você não tivesse a ideia por trás, o diferencial, quer dizer, testar para ver o que as pessoas gostam mais, a maneira de entregar e etc. Então, isso que o seu amigo comentou com você, na verdade, é um exemplo assim simplificado de como é que você pode usar hoje os recursos disponíveis, que não é só, poxa, foguete espacial, coisas muito simples, como uma mensagem WhatsApp, para resolver um problema de negócio e ainda ter resultado no que você está esperando. E temos muitas ferramentas gratuitas, né? Muitas oportunidades. A gente tem marketplace aí para tudo quanto é lado. Quer dizer, você não precisa montar mais uma loja. Você pode atuar nesses lugares. Então, tem tanta oportunidade para quem tem iniciativa que, de fato, a tecnologia ela é um facilitador. Né? Ela não. E aí, Davi, falando. Mister Escudeiro, peraí, um minuto só, deixa eu só te interromper, porque chegamos na metade da entrevista, e quando a gente chega na metade, temos aquele momento de audiência, temos que atender a nossa audiência, temos que. Né, também tem que ter uma troca, a gente cobra que eles sigam a gente, que eles deem o like, que ativem o sininho, e a gente também tem que atender a audiência, falar com eles, ler aqui o que eles estão postando. O hype da internet continua sendo política, mas estamos com a audiência de um tempo para cá mais fofa. O pessoal está com mais amor no coração. Então, aqui, ó, já começando, eu já até pego aqui o primeiro aqui, ó, Antônia mandou o seguinte: o problema não é o problema. O problema é a atitude em relação ao problema. Legal o trocadilho. Não, eu adoro o que ele falou e eu digo mais. Eu falo um pouquinho diferente, mas que é no mesmo sentido. Não é um problema ter um problema. O desafio é como é que você lida ao enfrentar isso. Tem pessoas que recuam, que ficam intimidadas e outros que vão e enfrentam. Verdade. Agora, quer ver um exemplo disso que o Escudeiro estava comentando que eu acho interessante? Vocês devem ter visto aí que surgiu essa questão dos vendedores autônomos. O que aconteceu com a pandemia? Muita gente que era informal, que gerava a sua receita nas ruas, vendendo aqui, vendendo ali, garçons, gerentes de bancos, vendedores de loja,
muitas pessoas acabaram, né? Porque não tinham o que fazer. Sim. E aí a tecnologia, pegando também um pouco do exemplo do Davi, ela vem ajudar porque criou-se a possibilidade de você ter os chamados vendedores autônomos, que é uma replicação da famosa vendedora Avon, de porta em porta, só que esse é o vendedor XYZ de site em site. Então, código, é a venda código, né? Exato. Então, você, por exemplo, pode trabalhar para a Renner, para a Magazine Luiza, para a Reserva, e o que acontece? Essas lojas passam a ter um público muito mais amplo do que aquele que visitava o shopping que ela estava localizada, por exemplo. Sem dúvida. Então, a tecnologia vem ajudar nisso. Deixa eu só encerrar aqui um momento da audiência. Tem o Luiz que mandou para a gente o seguinte: como é bom passar dos 50 e perceber que seu corpo ainda é desejado. Obrigado, Pernilongo. O Cláudio mandou para a gente o seguinte: abre aspas, economistas bebem para ver a economia do país girar. Enfim, aqui mais uma. O Luiz, eu não sei se é o mesmo, se mudou, ele manda o seguinte: daí a pessoa pega o Covid e compra cloroquina dizendo que é para malária. Em pleno Rio de Janeiro, esquerdista é patético. A gente entrou na parte política, né? Mas enfim. É polêmica, mas não vamos adentrar na política, nem nessa polarização. A gente lê, porque a gente tem que prestigiar a turma, mas é bacana. Eu vou aproveitar também aqui, já voltando com um papo com o Marcelo, para divulgar. Só deixar claro, Sandro, que a gente não falou, quando você falou essa palavra com Kina, a gente estava falando Arlequina, né? Para o YouTube entender direito, pode ter confundido e querer bloquear. Sim. Foi a Arlequina que nós dissemos. Muito bem. Eu queria aproveitar e dar uma dica de livro, que logicamente o autor está aqui entre nós, na bancada, que é o Davi, ó. Não sei se está dando para ver aí, porque some aqui, ó. Davi Baia, Startup Pós-Digital. Eu vou ter que ler aqui, porque como a Cabala, a física quântica e o Vale do Silício podem transformar o seu propósito em sua startup. Best-seller da Amazon. Davi, parabéns. Best-seller da Amazon. Tá até o selinho aqui, ó. Best-seller da Amazon, arrebentando a boca do balão. Parabéns. Ou seja... De nada. Então, estamos aqui também com um autor de um best-seller de startup e estamos com um mega super investidor em startup. Ou seja, Márcio, o jogo de tênis virou dupla, né? A dupla da startup e a gente aqui do lado de cá virou jogo de dupla. Já que virou dupla, deixa eu fazer uma pergunta para ele, para aprender um pouco, só porque esse negócio de unicórnio é muito... A gente tem que aprender um pouco, a gente tem que pegar um pouco de conhecimento dele. É o seguinte, Marcelo, eu quero falar contigo um pouco sobre mitos de startup, que é uma coisa assim que você deve ver diariamente. Que é o seguinte, tem uma coisa que quando você vê assim os filmes, né, quando eles tentam retratar as startups, sempre o empreendedor ele fica meio que em segundo plano. Quando a gente sabe que o cara que... A ideia em si não vale nada, mas o cara que está ali tocando, ele transforma aquilo num negócio, né? Aí quando você vê, por exemplo, um filme lá do Social Network, lá do Mark Zuckerberg, ou então vê o filme do Steve Jobs, ou algum filme que fala do Bill Gates, Hollywood retrata Silicon Valley da seguinte forma: é sempre um jovem muito genial, aí ele é muito arrogante também, porque ele é muito genial, aí ele tem uma ideia brilhante, assim, um momento eureka, que ele vai construir um produto, vai mudar o mundo, aí ele chama os melhores amigos dele para uma garagem, porque americano não mora em prédio, todos moram numa casa que tem uma garagem. Aí eles vão para aquela garagem, eles constroem uma plataforma, um software, e eles ficam bilionários no dia seguinte. Mas ninguém fala dos soft skills dessa galera. Ninguém fala da habilidade de comunicação que eles tiveram que ter para atrair o investidor e também para engajar o cliente, para diminuir o custo de aquisição do cliente. Se não foi o Steve Jobs que teve isso, ou o Mark Zuckerberg, alguém no time tinha isso.
mas eu acho que se fala pouco, Marcelo, do soft skills do empreendedor. Cara, o que você pode falar para a gente disso aí, da importância desses soft skills e quais são os que você fala, cara, isso daqui vale ouro? Davi, isso é muito bacana o que você trouxe, porque esses mitos acabam prejudicando um trabalho sério que tem por trás, porque as pessoas acham que vou abrir uma startup, vou virar milionário, bilionário, e isso é quase como se fosse uma regra. E a gente esquece, tem números duros que, quando você vê um caso bem-sucedido, existem outros 100 que foram mal-sucedidos. Né? E agora, é óbvio que você passa a ter também todo um entorno que pode fazer com que aquele negócio realmente dê certo. Você falou agora, logo no início, que tem a ideia e esquece o empreendedor. Então, por exemplo, só para trazer um pouco aqui um pouco do que a gente faz na Darwin Capital. A gente tem os critérios que a gente usa para tomar a decisão se eu vou investir numa startup ou não, por exemplo. Eu não vou entrar aqui no mérito para não cansar, mas um deles, são 5 ou 6, um deles, que é talvez o determinante mais importante, é o perfil da equipe. Boa. E num detalhe que eu acho que o Sandro falou lá atrás sobre pivotar, o negócio, você consegue pivotar, você consegue ajustar, porque você falou outra coisa, você está percebendo que está difícil aqui, então você vai e altera. A equipe você não pivota, se a pessoa é teimosa, se ela é cabeça, se ela tem aquela coisa, não, a minha ideia é genial, não vou alterar por qualquer razão, aquele negócio vai naufragar. Então, você está trazendo um outro aspecto importante, que são os soft skills, que eu vou tentar resumir num atributo só, que é a inteligência emocional, que a geração de vocês, que eu entendo que vocês são mais novos, eu sou um pouco mais velho, mas não pareço tanto, mas a geração mais nova, dos meus filhos, dos 40 anos para baixo, eu sou também um admirador. É um perfil de pessoas que têm mais inteligência, são mais resilientes, não são tão orgulhosos, não querem só estar certos, eles querem aprender, eles querem reconhecer que aquela estratégia não era certa, eles mudam com mais facilidade. E acaba que as startups bem-sucedidas são essas que você verifica que o empreendedor, e não só ele, porque, por exemplo, há pouco tempo atrás, eu declinei de uma startup que só tinha um empreendedor. E era interessante que ele se autorreferia como sendo aquele cara fantástico, maravilhoso, que trouxe alguns investidores realmente muito bons, mas e os outros? Porque numa equipe de startup, você tem que ter uma equipe multidisciplinar, tá certo? Para você poder atrair os investidores. E, finalmente, a questão desse mito, né? E eu numa outra live eu falei, porque todo empreendedor de startup tem menos de 30 anos, em 2, 3 anos ele já tem lá 10 milhões, 20 milhões, fica muito rico, etc. Por trás de todos os casos de sucesso que a gente escuta e lê e conhece, tem muito trabalho, tem muito sacrifício, tem uma dedicação, esse pessoal trabalha dia e noite, e tem uma hora que esse negócio dá um salto. Por exemplo, estamos vendo agora, ontem saiu a notícia que a Stone comprou a Lynx. Não sei se vocês viram, um negócio enorme, 6 bilhões de reais, e eu conheci a Lynx quando ela faturava 70, 80 milhões de reais por ano. Eu tinha comprado a minha empresa, e a minha empresa se chamava Cyberlinks, a dele Lynx, então ele me notificou porque eu não podia usar a Cyberlinks. A gente acabou esquecendo essa briga, ficamos amigos, tá certo? Eu acompanhei o trabalho duro que ele desenvolveu ao longo da história da Lynx, e hoje tem um tremendo caso de sucesso que ele consegue realizar. Então, assim, temos que entender que, apesar de ser algo diferente, inovador, com pessoal descolado, fashion, que tem uma maneira diferente de conduzir o negócio, tem muito trabalho por trás. Muito trabalho, muito esforço. E muitos até já quebraram, né? Muitos até já quebraram e voltaram, né? Tem muitos casos. Então, citando Israel, agora de novo, existe uma estatística de entidades israelenses que diz o seguinte: a chance de um empreendedor de segunda tentativa dar certo é 5 vezes maior do primeiro que começou, porque, assim, você aprende. É óbvio que não estamos dizendo que não pode ter o primeiro caso. Então, a coisa vai por aí. Já pega a bagagem, pega a expertise, já fica mais esperto.
É bem interessante. Davi, quer sugar mais alguma coisa da sua dupla aí? Eu acho que essa questão da inteligência emocional que o Marcelo falou, isso daí já era importante lá atrás e agora é mais importante ainda. Porque, assim, quando você pega, por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte, o empreendedor resiliente, às vezes esse cara que ele está tentando a segunda vez, a terceira vez, ele está muito mais cascudo do que o cara que está tentando agora, pela primeira vez. E, às vezes, o mercado brasileiro, ele acha que esse cara que já ferrou alguma empresa, já faliu alguma empresa, ele vê com certo preconceito. E lá fora, eles olham esse cara com... Não, esse cara não vai fazer o mesmo erro novamente, né? E isso deixa o cara mais preparado, dá mais inteligência emocional, o que eu acho que essa é a grande vantagem competitiva de uma startup para outra. Se você pega o seguinte, o Google ele não foi o primeiro buscador que existiu na internet. O Facebook ele não foi o primeiro social network. Nenhum desses caras, eles inventaram a pólvora, eles viram uma coisa. Não, o que eles fizeram é o seguinte, eram pessoas competentes, querendo montar uma coisa diferente, pegaram... Que já existia. Pegaram alguma coisa que já existia, aí tem um conceito de melhorar 10 vezes, que é a disrupção, e os caras resiliente. Mas tinham 20 no meio do caminho. Pô, não é possível que o outro 20, o cara não tenha uma tecnologia um pouco melhor. Cara, passou por cima, mas você precisa ter um time grande. O Marcelo estava falando de alguns links alguns gateways de pagamento. Eu tenho certeza que os que sobreviveram hoje não são os que eram os melhores de 5 anos atrás. É a galera que foi se reinventando. Marcelo, o produto nunca está pronto, né? O produto está sempre em evolução, né? É isso. Ô, Davi, você falou uma coisa que eu acho interessante também nesse mundo startup, e a gente até tinha falado da tecnologia, não é só uma questão de ter a melhor ideia e o melhor time, é uma questão de execução também. Exato. Eu faço até eu tenho um critério que eu uso, eu vou tentar falar rápido, é o seguinte, eu quando olho uma startup, eu tento olhar o mercado que ela está inserido. Então, existe a expressão em inglês endless market, mercado infinito. Na prática, isso não existe mercado infinito, mas é um conceito que diz o seguinte, esse produto que está sendo apresentado tem um mercado mas tão grande, que a curva de crescimento dele é uma correlação direta com a capacidade de execução desse time daqui do que qualquer outra razão. Ou seja, ele pode ter quantos concorrentes for, que não interessa. O Oceano Azul. Ou é a história dos dois caras na floresta, andando descalço, avistam um tigre, e aí um começa a botar o tênis e o outro pergunta, mas por que você está botando o tênis? Porque eu tenho que correr mais que você. Na prática, o que significa, por exemplo, para a gente? Eu não entro nem em mercado maduro, nem nichado. Mas isso que você está colocando aqui, eu acho que é muito importante, porque mostra que não basta só você ter uma ideia. Então, tinha antes o Orkut, não é isso? Orkut, é verdade. Acabou. O outro, eu vou esquecer o nome, a gente até esquece o nome do outro buscador, né, que tinha também. Mas eles acabaram criando até um domínio. Vista, né? O próprio Yahoo também. Então, isso, que a gente até esqueceu. Ou o próprio Lotus Notes, né, que existia, e aí veio o Bill Gates, veio o Microsoft Office, e todas essas tecnologias dominantes, elas foram num processo ao longo do tempo. Né? E aí tem uma questão de execução. Por exemplo, você falou um termo aqui que é importante, existe uma métrica chamada CAC, que foi o que você falou, que é o custo de aquisição do cliente, que é o termo em inglês, por acaso, também. Você vê uma ideia linda, maravilhosa, transforma o mundo, mas o custo é tão alto que assim, vai naufragar. Quer dizer, assim, existe uma outra nomenclatura nesse mercado, que é o B2C e o B2B, né? B2C, quer dizer, negócio para cliente individual, negócio para negócio. Né? Um negócio que é o B2C, ele tende a ser um negócio que requer um volume de recursos muito grande. Então, na hora de você tomar uma decisão, eu tenho uma boa ideia, avalia bem isso, porque hoje, aqui no Brasil já tem muita experiência, não é qualquer um que consegue recurso
para, por exemplo, partir para uma ideia dessa. Marcelo, você falou de mercados e eu queria te perguntar uma coisa que eu tenho muita curiosidade. Existiu uma febre de fintech. Isso começou a borbulhar pelo mundo, não foi só aqui no Brasil esse fenômeno, não. Como é que está essa história? Tem espaço para essa galera toda? Não tem espaço? Quer dizer, muita gente vai morrer? Essa tendência vai seguir por muito tempo? Porque eu conheço gente que fala assim, eu não invisto mais em nada, eu só invisto em fintech. É isso mesmo? Essas definições assim absolutas, a gente aqui nesse mundo da inovação, então a gente tem que ter muito cuidado. Mas, coincidentemente, por acaso agora, a gente deve anunciar em breve aí, a gente vai estar fazendo um investimento em fintech, e eu fui dois que lá atrás disse para mim mesmo o seguinte, eu não ia mais investir em fintech por conta do que você falou, porque você via aquele pie chart, era assim, uma miríade de startups em todas as áreas, crédito, antecipação de recebíveis, etc. Mas primeiro falar um pouquinho de perspectiva, por que veio esse universo todo de fintech? Pelo que a gente estava falando, essa área financeira é uma área complexa, complicada, burocrática, muita gente não era atendida, você tem um universo de desbancarizados enorme, e na hora que percebeu-se que esses bancões, essas grandes instituições, eles eram lentos, eles eram paquidermes, as fintechs foram entrar para fazer esse processo ter uma continuidade mais segmentada. O que isso significou? É o caso do unbundling, né? Então, em vez de você ter um banco que faz tudo, você passou a ter uma fintech que faz crédito, uma fintech que faz antecipação de recebíveis, uma fintech que faz operação de câmbio. Então, isso acabou criando essa distribuição de essas várias fintechs, uma quantidade enorme, e elas continuam, né? Eu, por acaso, estou acreditando mais no modelo que é como se fosse uma reversão disso. A gente vai passar a ter as fintechs que vão, na verdade, consolidar um pouco desse processo todo descentralizado que acabou ocorrendo. Mas eu não acho que é só fintech, mas eu acho que fintech é uma questão importante. Veja o que está ocorrendo na parte de meios de pagamentos. Nós somos investidores de uma dessas plataformas mais bem-sucedidas, inclusive ela saiu agora na lista das 100 startups a serem olhadas, que é a ZOOP, né? ZOOP. Então, assim, como todas as áreas, por exemplo, na área de saúde, na área de educação, não tem só uma área para ser investida. Você tem que olhar o que aquela startup traz de inovação, traz de disrupção, traz de resolução de um problema de negócio, avaliar para tomar a decisão se você investe ou não. Perfeito. Legal. Não, e eu gosto muito de falar aqui, né, que hoje as pessoas não compram mais só bens e serviços, né? Elas compram relacionamento, compram histórias, compram encantamento. Acho que o perfil, né, do comportamento do consumidor mudou muito, tem mudado muito, né? E acho que isso tem que ser levado em consideração, porque antigamente, há muitos anos atrás, o pensamento era muito cartesiano. Hoje a gente já não tem mais esse pensamento, vou vender só essa caneta. Não é assim, não é mais assim. Entendeu? O consumidor não quer mais só comprar a caneta. É o que a gente espera. Pois é, mas eu acho que a própria visão sobre a figura do empreendedor, há alguns anos atrás, era completamente diferente do que é hoje. Hoje o empreendedor é aquele cara de calça jeans, que, poxa, ele pensa na comunidade e ele vai montar alguma solução que atenda. Até pouco tempo atrás, bom, era só ligar a novela, assim, o empreendedor era um vilão, era o cara que tinha uma fábrica, aí ele era o vilão da novela, ele acordava, tinha uma mesa assim enorme de café da manhã, ele dava um esporro na filha, outro na mulher, ia trabalhar, chegava numa empresa que cada um tinha uma sala, poluía o ambiente. Todo mundo conspirava para tirar ele, aí ele voltava, tomava um uísque, espancava a mulher, ia para a amante, não de novela. Era um empreendedor. Não mudou muito não, Davi. As novelas ainda são meio assim. As séries aqui
Mas aí é muito. Aí você tá muito em TV aberta. Agora na Netflix já mudou. Já Já não mudou tá mais um assim, pouquinho, não. Eu tô em Portugal, essas inovações vão demorar para chegar aqui, cara. Net o quê? Netflix? Você falou? E Davi, olha só, aproveitando já que você falou, né, nosso correspondente internacional de Portugal, pô, conta pra gente então o que está acontecendo aí em terras lusitanas, porque bom, eu quero dizer, antes de você falar aí da Europa, que eu estou na minha semana de aniversário, estou prestes a comemorar, vou entrar na idade da cachaça, né, 5.1 turbo. Então eu queria Achei dizer que para você. fosse da época que criaram a cachaça. Você falou da idade da cachaça, remetendo lá a galera que Não, inventou, né? Destilando lá a cana do açúcar. daquele famoso slogan de uma boa ideia. Vou entrar nessa idade aí da boa ideia. Enfim, quem sabe eu não tenho uma boa ideia também de startup, por aí vai. Mas se bem que a gente trabalha com ideia lá na agência também o tempo inteiro. Mas, Davi, conta um pouco aí, Portugal, eu tô preocupado, porque a gente aqui está na flexibilização. Ih, rapaz, não saiu a palavra. Flexibilização. Como andam a flexibilização? Como anda aí? A gente pode torcer aí, pegar Portugal como exemplo? Cara, Portugal tá aquilo, tá? Eles estão forçando a barra para começar a abrir as coisas. Então, bom, você vê que tem agora a gente está tendo aqui a Champions League, né? A gente tem os jogos, eles não estão com público, mas enfim, você tem veio jornalista pra caramba, veio as equipes, os hotéis, os Airbnbs acharam isso maravilhosos. Portugal também vai sediar aí uma corrida de Fórmula 1. O governo quer abrir para audiência, para acompanhar lá, não para lotação, mas para alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, você vê que as metas que eles mesmos colocaram para redução da pandemia, eles não estão fazendo. Então, é aquele negócio, eles não estão batendo a meta, mas também não querem perder o turista, né? Então, a flexibilização, você não sabe se é muito no discurso, se não é no discurso, mas é como eu estava comentando, né, um pouco antes com vocês, né? Aqui na Ilha da Madeira, eles deram um passo para trás, porque eles sentiram que eles flexibilizaram muito e teve aí um boom lá da Covid, e eles resolveram fechar a boate. Porra, caraca, a boate estava aberta, eu nem sabia que boate estava aberta, mas, porra, então, o cara que abre boate não está tão ruim assim as coisas, né? É verdade, é verdade. Bom, vamos aqui entrando na reta final, programa me recebendo hoje, pô, muito bacana. O programa teve 15 minutos hoje. O que aconteceu? Porra, a gente já tá batendo os 60, mano. O negócio passa. Quando é bom, passa rápido demais. Mas é bom porque é o que eu sempre falo aqui. A gente tem que deixar um gostinho de quero mais para poder convidar o Marcelo mais vezes. E sempre tá deixando um gostinho de quero mais, senão a gente satura. A gente acaba saturando o assunto e aí a ideia não é essa. A ideia é sempre o gostinho de quero mais. Então, vou pedir, Márcio, você está muito quietinho hoje aí, vou pedir para você começar. E você não é um cara que fala muito nesse final, né? É um cara muito sucinto. Então, vou deixar você sucintamente, sem palestrar, começar as considerações finais, tomar o caminho da rocha. Vou me segurar aqui. Vamos deixar sempre o convidado por último, né? Lembrando que o convidado que encerra o programa, por favor. Vamos lá, Marcelo. Eu quero agradecer ao nosso convidado. Marcelo foi sensacional. Acho que cada vez mais a gente tem que colocar essas ideias, né, as ideias boas para frente, não só dessa galera que quer inovar, que quer empreender, mas porque o brasileiro ele tem uma capacidade muito grande de passar por momentos difíceis, de encarar, de atropelar e de seguir. Né? E através da ideia, através da iniciativa, é que muita gente consegue sobreviver. Então, quanto mais a gente tiver gente, empresas ajudando, né, a essas pessoas a colocarem as suas ideias em prática, transformar os seus sonhos em realidade, não só a gente vai fazer aí um trabalho incrível de ajuda para muita gente, como também vai melhorar a nossa economia, né? Vai desenvolver mercados, vai atingir aí diferentes setores que às vezes a gente ainda não teve a capacidade total deles explorada. Então, assim, é muito bacana saber
que tem gente como você, cara, que tem essa iniciativa de ajudar essa galera a colocar aí os seus sonhos em prática, transformar seus sonhos em realidade. Obrigado pela presença, obrigado por ter compartilhado um pouco da tua experiência aí com a nossa audiência e seja sempre bem-vindo ao M. Legal, legal. Davi Baia, você aí diretamente de Portugal, sua vez, nas suas considerações finais e por favor, sucintamente também, para a gente não estourar tanto. É o seguinte, eu vou até abrir mão das minhas considerações finais para poder fazer uma última pergunta aí ao Marcelo, para aproveitar ao máximo dele. Especialmente agora, que a gente já tem 1 hora de programa. E, Marcelo, quem ficou até agora merece a pergunta bônus. É a galera inscrita no canal, é a galera que acionou o sininho das notificações, é a galera, é só o Mossad das internas aqui. E aí é o seguinte, ô Marcelo, vamos lá. Qual é a hora do cara procurar um angel? Qual é a hora do cara procurar um venture? É a hora que ele está... que ele já montou um MVP, é a hora que ele tem um belíssimo de um PowerPoint, é a hora que ele já foi para a rua. Qual é a hora ideal para ele falar o seguinte: vou levar e apresentar a minha ideia para o investidor? Fala aí, Marcelo. Muito obrigado, cara, por estar aqui com a gente. Bom, eu não sei se já é em conjunto com as minhas considerações finais, mas antes, então, de qualquer coisa, para mim, adorei estar participando aqui desse evento com vocês. Assim, gostei da pegada, gostei do clima, muito bacana. Eu acho que vocês trazem de uma maneira mais descontraída falar sobre um tema hoje que gera tanto interesse. Então, sempre que for o caso, se quiserem, vai ser uma honra fazer parte aí do que vocês chamam da mesa. Davi, esse é hoje um dos, talvez, da pergunta do século para a resposta do milênio ou vice-versa. Porque qualquer coisa que você venha falar, que eu venha falar, não pode ser entendida como sendo a resposta certa. Tudo vai depender um pouquinho do olhar que você tem. Mas tem algumas regras, tem algumas sugestões que a gente pode dar. Porque acaba ocorrendo que algumas ideias estão tão cruas ainda, estão tão embrionárias, que não adianta você tentar buscar. Você pode até conseguir family and friends, que a gente chama, né? Traz amigos, investe, mas assim, é provável que isso não vá muito longe. Ao mesmo tempo, tem aquele pessoal que consegue uma boa ideia, tem um bom projeto, mas não tem recurso, então vai atrás dessas possibilidades. Já eu volto nisso. Mas também tem aquele pessoal que arruma recurso, não importa se já tem, se já construiu, pede emprestado para amigos, dá um jeito, mas ele acredita tanto naquela ideia que ele vai com ela e ele não pede ajuda no início, porque ele tem a seguinte visão. Eu estou falando isso porque, por acaso, coincidentemente, eu estou avaliando um projeto que é exatamente assim. Ele falou, eu queria mostrar para vocês, investidores, que o meu projeto faz sentido. Então, eu não queria pedir dinheiro para você com PowerPoint, ou eu vou pedir um cliente para conquistar clientes, pegar dinheiro para conquistar clientes, ou porque eu ia pedir dinheiro para desenvolver um novo produto. Não, eu já apresentei tudo, eu fiz tudo sozinho, já trago aqui com 100 mil clientes, não sei quantas transações já ocorrendo lá no meu aplicativo. Agora sim que eu quero mostrar, porque eu comprovei que esse negócio faz sentido. São dois cenários bem diferentes. Agora, você citou o MVP, Most Valuable Product, ou o nome que você queira dar, mas que é o protótipo, na velha guarda, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é construir isso, porque isso é uma espécie de um teste, se aquela tese, aquela ideia que você está tendo, ela tem viabilidade, não é só a questão econômica, não, se ela tem aderência com o mercado que você está propondo a fazer, porque às vezes pode ser uma coisa muito boa, mas tem um mercado finito, limitado, né? Agora, para isso, hoje em dia, Davi, falando sobre esse ecossistema de startups, você tem muitas formas de ser ajudado. Você tem as chamadas aceleradoras, que vão te ajudar, às vezes, a te dar recursos para montar o MVP, ou até ir um pouco além disso. Nós, na Darwin Capital, a gente não entra nessa etapa, por exemplo. A gente entra no que eu chamo de pré-seed, onde o produto já está pronto, já foi testado, já está operacional.
O ciclo, né, de valor do processo startup, ele vai crescendo, né? A aceleradora, depois vem o pré-seed, o seed, e cada vez mais o volume do dinheiro vai aumentando, tá? Não sei se eu estou estourando aqui, eu posso encerrar, mas a ideia... Não. A ideia... Esse é o seu momento. Não. Então, assim, se a gente está falando, Davi, que eu acho que pode ser o teu foco, naqueles que estão agora, pô, estou aqui em casa, o que eu faço? Né? Por exemplo, o Beni, que foi criado, o empreendedor dele, que é o Evandro Campos, ele tem um problema crônico, uma doença da tireoide, e que ele achava-se muito mal atendido na farmácia. Aí, uma vez foi lá, não tinha mais o produto dele, ninguém chamava para ele, ninguém sabia dele, e ele falou, não, deve ter uma maneira melhor de se fazer o atendimento dos pacientes que necessitam remédios sempre, todo mês, toda semana, a cada 2 meses. Então, você precisa entender que tipo de problema você está resolvendo. Não pode ser só aquilo que você acha maravilhoso, né? Você tem que testar, tem que perguntar, tem que fazer pesquisa para poder ter um elemento. A partir daí e do estágio que você se encontra, você vai pedir ajuda para uma aceleradora, por um anjos, né? A palavra anjos é porque eles são realmente anjos, porque eu acredito na sua ideia, eu vou botar um dinheiro para você desenvolver essa ideia. Capital de risco, né? Muito risco, das vezes, esse dinheiro ser perdido, mas ele mesmo assim acredita. Mas mesmo nesses casos hoje, Davi, tem método para isso. Né? Não basta eu ser seu amigo que você vai botar 50 mil reais, 10 mil reais, R$1.000 na minha ideia. Tem que ter uma lógica que me permita desenvolver aquela ideia. Assim, tentando resumir para não estourar o tempo. Não, é bom deixar aquele gostinho de quero mais. Essa já foi a pergunta bônus, a resposta bônus. Então eu vou agradecer também a sua presença, Marcelo Astrachan. Muito bacana ter você aqui. E eu vou citar aqui eu não lembro direito se é o autor dessa frase, mas eu falava muito isso em sala de aula. O que torna irrealizável o sonho não é o sonho em si, é a inércia de quem sonha. Então a gente tem que levantar as mangas, arregaçar e partir para dentro mesmo, porque não adianta ficar na zona de conforto, é muito fácil, mas também não vi ninguém na zona de conforto se dar bem. Gente, muito obrigado pela minha bancada programaça. Sensacional. Muito bom, Márcio, escudeiro Davi Vale, muito obrigado, Marcelo Astrachan. Lembrando você do outro lado da telinha que estamos de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 20 horas aqui no YouTube. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê. Até mais, pessoal. Valeu. Obrigado.